Eu sou o Douglas da Débora. Eu sou a Débora do Douglas. A gente se casou em setembro de 2016. Chegamos aqui em 2019. Nós morávamos em Itatiba, eu estava desempregado. Surgiu uma oportunidade aqui em Franca, uma empresa que o produto é fabricado lá em Itatiba e aqui tem uma filial. E eles me mandaram para cá. Assim que entrou a pandemia, o primeiro reflexo foi no trabalho. O mercado que eu trabalho teve um reflexo muito grande porque é a indústria, reflete no varejo, né, que depende de vendas de lojas em shoppings, etc. Então o movimento caiu muito e a gente não tinha previsão de nada, não sabia o que ia acontecer. A gente estava trabalhando um dia de cada vez. A gente não conhecia ninguém, não conseguia sair, o pouco que a gente saía ia dar uma volta num parque, alguma coisa assim. E aí tudo fechou também. Então era só dentro de casa. Em novembro de 2020, meu pai foi diagnosticado com Covid. Assim que meu pai foi diagnosticado, meu irmão e minha mãe também foram. Então os três estavam, né, passando por essa aflição, com essa doença, e a gente aqui em Franca, a gente não podia nem ir lá para poder ajudar eles, que não tinham o que fazer. O meu irmão e minha mãe teve sintomas mais leves, mas o meu pai foi mais rápido. Febre, falta de ar, até a situação sair do controle e ele ter que ir para o hospital. Poucos dias internado, aí ele já foi entubado. Isso no começo de dezembro de 2020. Ele era técnico de som da igreja que ele frequentava. Ele era tesoureiro, ele era líder do Ministério de Louvor lá. Ele, desde sempre incentivou eu e meu irmão na música. Então eu comecei a tocar teclado porque ele me deu um teclado quando eu era criança. Meu irmão toca contrabaixo porque ele incentivou também. Então ele incentivava a gente muito. Tenho esse hábito, né? esse prazer em tocar, porque foi meu pai que incentivou. Meu pai, ele trabalhava numa empresa que inclusive é a mesma empresa que eu trabalho aqui em Franca hoje. Então a gente tinha além da gente ser pai e filho, a gente era amigo e também a gente era colega de trabalho. A gente, né, tinha assuntos de trabalho que a gente conversava todos os dias. Eu gostava muito de ajudar o meu pai quando ele ia na igreja para arrumar os cabos da igreja, né, que fica em cima do púlpito e tal. Eu gostava de ajudar ele, porque ninguém queria fazer, né? É um trabalho que ninguém quer fazer, arrumar a bagunça, né, do culto. E eu gostava de estar junto com ele, eu gostava muito de estar junto com ele. A gente ficava, às vezes, até tarde, aí depois a gente terminava de arrumar tudo que tinha para fazer, e depois saía comer um lanche e tal. Era uma coisa tão simples, mas era muito legal. A partir do momento que ele foi entubado, a nossa dor aumentou, porque a gente não sabia o que pensar. Os médicos foram assim, tentavam acalmar muito a gente, falar, ele está entubado, ele está confortável, ele não está sentindo dor, né? Ele tá confortável. Aí ele precisa se recuperar, né? O pulmão dele comprometeu 50%, então ele precisava se recuperar dessa ferida no pulmão para poder desentubar e voltar. E quando foi no dia 23 de dezembro, nós já podíamos ir lá para Itatiba para poder estar com a minha mãe e meu irmão, porque eles já tinham saído da quarentena. Então, assim, foi um choque, tanto para mim quanto para a Débora também, ver a minha mãe e meu irmão
sozinho, aflito também. E a gente não poder fazer nada. Foi muito difícil, muito triste. E do dia 23 em diante, a gente todos os dias ia no hospital para saber a notícia do meu pai. A gente não entrava no hospital, quem entrava lá para falar com o médico era minha tia, Sheila. A gente não, ela teve esse cuidado com a gente porque ela não queria que a gente ouvisse alguma notícia ruim, talvez, que o médico falasse. Então ela ia lá e passava a notícia para nós. A gente ficava lá aguardando. Então, a partir do dia 23, todos os dias a gente estava lá, né, com a esperança do meu pai sair de lá. Mas, infelizmente, né, a gente, no dia 4 de janeiro, a gente recebeu a notícia que meu pai teve uma parada respiratória e ele veio a falecer. A última vez que a gente conversou, eu lembro ele estava isolado, né, na casa dos fundos, né, que tem na casa dele. E a gente estava conversando por vídeo. E ele falou assim, já no começo da conversa, se eu precisar desligar é porque eu não estou conseguindo falar e está faltando ar. Então, se eu precisar desligar, eu só vou dar um tchau e vou desligar. Eu falei, tá bom, então a gente vai conversando devagar, né? Não tem pressa. Poucos minutos depois, ele só olhou para mim e deu um tchau, assim. Aí eu já entendi que ele estava sem ar e ia precisar descansar porque estava difícil para ele falar, ele não estava conseguindo. Foi a última vez que a gente conversou por vídeo, foi a última vez que eu vi ele foi por vídeo. No momento que a gente recebeu a notícia, né, pelos médicos, a maior dor, lógico, eu ter perdido meu pai, né? Mas é muito mais difícil ver o sofrimento na minha mãe, no meu irmão, na minha avó, que é mãe dele, né? Mãe do meu pai, e a minha tia, que é a irmã do meu pai. Então, isso foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que foi a maior dor de ver, e parece que assim, muito rápido eu ter que tentar pelo menos segurar as pontas, né? Porque eu lembro quando meu avô faleceu, que foi um pouquinho antes da gente vir para Franca. Eu lembro que meu pai foi muito forte para ele dar força para minha avó, que tinha perdido o marido, e para minha tia, que tinha perdido o pai, né? Eu senti na responsabilidade de pelo menos tentar fazer o que o meu pai fez. Eu queria fazer o que ele fez. Ele é, assim, meu maior exemplo hoje de tipo de pessoa que eu quero ser, tanto dentro de casa quanto na igreja, no trabalho, né? Comportamento com a minha família, enfim. O primeiro momento foi um choque para mim. Eu tava na casa da minha mãe e eu lembro que era de manhã. Eu não tinha visto de novo a minha sogra e meu cunhado. E aí de manhã ele me ligou e deu notícia. Eu esperava que ele ia sair, né? Grande, forte, cheio de saúde. Por quê? E aí eu entrei em choque quando ele falou e eu falei, e agora, e agora, e agora? Tô indo pra aí. E a minha mãe e meu irmão me levaram, eu falei pra eles, a gente se arrumou ali o que tinha que arrumar. A gente foi direto pro cemitério, porque já ia chegar e já ia fazer o sepultamento, não ia ter conseguido, não ia fazer nada. Foi difícil a ver a minha sogra daquele jeito, o meu cunhado, ver ele também tentando ser forte. Foi muito, muito, muito doloroso.
partir, né, do dia que meu pai faleceu, eu entendo que a minha vida mudou muito, porque tudo que eu fazia, eu conversava com ele, eu gostava, e ele me perguntava, eu queria saber, ele se importava muito. Saber que tudo isso acabou dele, né, era uma interrogação muito grande. E a gente ficou morando em Itatiba de novo por 5 meses, eu indo e voltando de Franca toda semana. Até que, eu lembro bem, no dia 16 de maio de 2021, eu sofri um acidente na rodovia, vindo para Franca, à noite. Estava em Altinópolis, perdi o controle do carro e entrei no meio de um canavial. Foi um susto muito grande. Na hora que eu vi, eu já estava lá dentro. E foi o momento que eu decidi, né, voltar para Franca definitivo. Porque a gente tinha que continuar a nossa vida aqui. Até porque o meu trabalho está aqui. A minha mãe tem a vida dela lá, meu irmão está junto com ela. A gente está longe, mas a gente consegue estar indo lá para poder visitar, para a gente estar junto, né? Quando a gente tiver a oportunidade de ter filhos, o pai que eu quero ser é o pai que eu tive. E também é o vô que eu tive. Porque o pai do meu pai era um exemplo para o meu pai. Meu pai seguiu o exemplo dele. Trabalhador, honesto, íntegro. E meu pai era esse homem também. Então ele me passou isso. E ele me ensinou a ser o homem que eu realmente quero ser, né, quando eu for pai também. Todo esse momento difícil, né, que eu vivi, que eu considero que foi, acho que a pior fase da minha vida até agora, né, Deus mostrou, na verdade, o cuidado, colocando a Débora do meu lado, porque algumas coisas a gente não consegue enxergar. Tendo esse laço forte, né, com a Débora, ela me ajudava muito, e isso foi muito bom. Eu precisava dela do meu lado, não podia ser diferente. Então eu acho que Deus tem mostrado cuidado também assim em todas as situações. Aqui nesse mundo a gente vai sofrer muito, a gente sofre demais. A gente não pode contar que vai ser só rosas, né, aqui. A gente tem que acreditar que no céu vai ser maravilhoso. A gente tem que trabalhar aqui para poder colher depois. A gente tem que ter essa fé, tem que ter essa esperança de que um dia a gente vai se encontrar com Deus e vai se sentar ao lado dele. Esse é o motivo da gente batalhar aqui. A gente luta com o mundo em todas as situações da vida. É no trabalho, é na rua, em qualquer lugar. E a gente tem que pensar que Deus sempre tem que estar na frente de todas as nossas atitudes, independente da situação. A gente tem que seguir em frente, ser forte aqui, para a gente poder estar com Deus um dia.